Os professores da rede pública de ensino estadual aqui de Timbó vieram hoje aqui na Câmara de Vereadores para pedir uma moção, ajuda desses vereadores para aumentar o salário deles. A gente está aqui com a Silvia, que é coordenadora regional do Sint de Blumenau, e ela vai falar para a gente o que vocês vieram fazer aqui hoje. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui conversando com a população timboense e em especial aos professores dessa cidade. Na realidade, nós estamos fazendo uma campanha. A regional do Sint, Blumenau, atinge 9 cidades. Nós estamos visitando a Câmara de Vereadores dessas 9 cidades e pedindo uma moção de apoio e que mande um ofício ao Estado de Santa Catarina, ao secretário de Educação, para que ele implemente o piso nacional no início da carreira, mas valorizando o nosso plano de cargos e salários, e não a medida provisória que ele mandou à Assembleia Legislativa. Enquanto eles não aprovarem essa medida, então vocês não voltam para a sala de aula? Essa medida não pode ser aprovada. Nós não voltamos à sala de aula, nós estamos em greve, o que é muito grave, mas nós só vamos voltar à sala de aula quando o governo do estado de Santa Catarina implementar o piso nacional em Santa Catarina no início da carreira e valorizando o nosso plano de cargos e salários, porque é inadmissível que um professor no início de carreira, nível 2º grau magistério, perceba o mesmo valor mensal do que um professor graduado. Nós queremos sim a valorização desse profissional do magistério, mas queremos a valorização daquele que fez a graduação, daquele que está estudando para uma especialização, do que está fazendo um mestrado, o que está fazendo um doutorado, porque esse é o objetivo, cada vez mais nos aprofundarmos, nos formarmos melhor. Dando como exemplo a comunidade timboense, quando alguém inicia, por exemplo, numa indústria têxtil, entra como auxiliar de produção, à medida que que o profissional vai se aperfeiçoando, vai se tornando um tecelão, o salário dele também é alterado. Isso é hierarquia, isso é uma tabela salarial. É isso que nós queremos que permaneça no Magistério Público de Santa Catarina. É isso que diz a lei aprovada pelo governo federal. É isso que diz a lei aprovada em julho de 2008 e que no dia 6 de abril de 2011 foi ganho no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Foi uma grande derrota para o governo do estado de Santa Catarina. Ele só não entendeu como deve ser aplicada a lei. E eu gostaria, se me permitem, só de fazer um esclarecimento para que vocês entendam um pouco a proposta do governo enquanto números, porque normalmente as palavras se vão, mas o que a gente percebe são números, e esses fixam. A professora Marta Vanelli, que hoje faz parte da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores, ela nos enviou o que significa essa nova proposta do governo. Pasme, professor com formação de magistério que atua nos anos iniciais, o seu vencimento realmente será de R$ 1.187, mais 40% de regência de classe, mais o prêmio do CAR, que ele não incorporou, e o Vale Coxinha. Explicando Coxinha, porque desde que foi criado o Vale Alimentação em 2000, com R$ 6, pasmem, hoje é 2011 e continua R$ 6. E é para ser feliz. O total, R$ 1.993. Isso é um professor de magistério 2º grau que dará aula para séries iniciais. Ótimo, ele está iniciando na carreira. Ok, ele foi beneficiado. Um professor com formação de magistério que atua nos anos finais do ensino fundamental e médio. Vencimento, 1.187. Eu entrego essa tabela depois para vocês, tá? 25% de regência, prêmio educar, vale alimentação. Total, 1.815. Quem dá aula nas séries finais, ensino médio, já recebe menos. Com a mesma titulação. Magistério 2º grau. Professor com formação de nível superior, que atua nos anos iniciais. É o que tem a pedagogia, ok? Dos nossos pedagogos. Formação, vencimento inicial, 1.187, 40% de regência de classe, prêmio, vale alimentação, 1.993. Recebe o mesmo daquele do magistério 2º grau, com nível superior.
Professor com formação de nível superior, que atua nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, 1.815, já recebe de novo menos. O professor com pós-graduação, olha quanto tempo ele estudou, 4 anos de graduação, mais o tempo de especialização, que atua nos anos finais e no ensino médio. Vencimento, 1.267, veja o aumento que dá, de 1.187 para 1.267. 25% de regência de classe, prêmio e vale coxinha, 1.916. Isso significa que um professor pós-graduado vai ganhar menos do que o professor do 2º grau do magistério. O professor com mestrado, que atua nas séries finais, vencimento inicial, 1.375, 25% de regência, prêmio, vale alimentação, 2.051, com mestrado. Professor com doutorado, que atua nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Vencimento inicial, 1.492, 25% de regência, prêmio e vale alimentação, R$ 2.197. Pasmem, vereadores. Isso com o título de doutorado. Só quero deixar uma pergunta para vocês que incomoda tanto nós do sindicato quanto os professores. Em sã consciência, alguém que tem doutorado vai ficar numa instituição dessa aqui, que o governo não sabe valorizar. É óbvio que vai para uma instituição particular, que vai dar aula numa Uniaselv, que vai dar aula na FURB. E onde estão os nossos alunos? Onde estão os nossos filhos, os meus netos? Minhas netas estão na escola pública do estado de Santa Catarina. Não é desmerecendo ninguém do ensino do 2º grau magistério, mas não vai demorar 2 anos. Nós teremos professores que terminam o ensino médio dando aula para alunos do ensino médio. Isso é educação de qualidade? É essa mídia que ele coloca, é essa notícia que ele coloca na mídia, a valorização do profissional, a valorização da escola pública de Santa Catarina? Eu gostaria que vocês refletissem e que vocês realmente se engajassem. Isso aqui não é uma disputa política partidária. O nosso partido é educação. É muito grave o que está acontecendo no estado de Santa Catarina. É muito grave. Nós vamos desistir de sermos o que nós mais amamos, que é a nossa sala de aula, que são os nossos alunos, que é a nossa formação continuada, que faz quanto tempo que esse governo não dá? Quando dá esses projetos valita que tem por aí, sem qualidade,